Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Muito bem, meus irmãos, amigos, ouvintes, né? Hoje nós fizemos um programa um pouquinho diferente, até para termos uma ideia de pessoas que nos ouvem aqui na Grande Joinville, e ficamos realmente felizes pela cooperação dos irmãos, né? Muito obrigado a todos vocês que participaram ligando aí para a gente, né? Eu tenho a Bíblia aberta, eu quero deixar aqui uma palavra de Deus, né, para não ficar somente nas minhas palavras. Nós sempre pregamos aqui bastante tempo aqui no programa, todo programa nosso sempre tem a pregação da palavra. Hoje a gente abriu uma exceção e fez um programa um pouco diferente. Mas para não passar em branco, eu quero deixar o Salmo 127. A epígrafe deste salmo fala assim, ó: segurança, prosperidade e fecundidade vem somente de Deus. Então aqui nesta epígrafe aqui deste Salmo 127, nós temos aqui as três coisas que a gente mais deseja, que é a segurança, porque nós queremos nos sentirmos seguros. Temos a prosperidade, porque ninguém quer viver uma vida de miséria, a ponto de ter que pedir para comer, para sobreviver. E temos aqui neste Salmo 127 também a fecundidade, ou seja, a família, né? Os filhos que Deus nos dá. E o salmista no Salmo 127, verso 1, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Que coisa linda estes versos, né? Aqui fala sobre edificar a casa, verso 1, né? Três pessoas edificam a casa. O homem edifica a sua casa, a mulher edifica a sua casa e Deus também edifica a nossa casa. Então, tanto que o salmista fala que se não for Deus que edifique a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. O que isto representa? O que significa isso, pastor? Significa que sem a presença de Deus, sem a mão de Deus, você pode construir um castelo, você pode construir uma fortaleza, você pode construir algo grande, algo valioso, algo que você diga ninguém conseguirá fazer nada igual. Mas se não tiver a presença de Deus, isso de nada adianta. Quantas pessoas, irmãos, que têm uma vida social que é de dar inveja nas outras pessoas. E embora esta pessoa tendo uma vida social, uma vida financeira tão abastada, tão próspera, tão bem-sucedida, mas às vezes a pessoa não é feliz. A pessoa, ela não é uma pessoa realizada, ela não é uma pessoa completa, tem tudo, não falta nada, digamos, no sentido material das coisas, mas ao mesmo tempo que não lhe falta nada, a pessoa não é feliz, não se sente realizada. Mas por que isso, pastor? Porque, meus amados irmãos, dentro do ser humano existe um vazio, tá? Existe algo ali dentro de cada ser humano, um vazio, e que este vazio, ele somente será preenchido pela presença de Deus. Então você poderá ter dinheiro, poderá ter fama, poderá ter grande sucesso na tua vida, você poderá ser um dos homens mais bem-sucedidos dessa terra,
mas sem a presença de Deus, ela não será uma vida completa, plena, em hipótese alguma. A Bíblia Sagrada nos fala sobre duas casas, uma construída sobre a areia e a outra construída sobre a rocha. Ambas as casas sofreram as intempéries do tempo, chuva, vendavais, água combatendo contra aquelas duas casas. Porém, a casa edificada sobre a areia, o que aconteceu com ela? Ela não resistiu à ação do tempo e ela foi, infelizmente, destruída. Ela caiu. Jesus disse que grande foi a ruína daquela casa, que ela não suportou as intempéries do tempo, chuva, vendavais, grandes tempestades, e aquela casa edificada sobre areia, embora uma casa bonita, embora uma casa com o seu devido valor que tinha, mas ela não tinha um fundamento adequado, e por isso ela não resistiu à ação do tempo e ela caiu. E disse Jesus que grande foi a ruína daquela casa. Mas, meus amados irmãos, em contrapartida, o Senhor Jesus disse que a outra casa, ela foi edificada sobre a rocha. E esta casa sobre a rocha, ela também sofreu as intempéries do tempo. A mesma chuva que combateu a casa na areia, foi a mesma chuva que combateu contra a casa na rocha. Os mesmos vendavais que combateram a casa sobre a areia foram os mesmos vendavais que combateram a casa sobre a rocha. Porém, a casa edificada sobre a rocha, ela não caiu. Ela ficou firme. A chuva veio e foi embora e a casa estava ali inabalável, indestrutível. As águas, as grandes chuvas, os grandes vendavais vieram e foram-se embora. E a casa ficou ali imbatível, indestrutível. E a Bíblia diz que a casa sobre a rocha não caiu. Quem é esta casa sobre a rocha? A casa sobre a rocha são aquelas pessoas que têm a sua fé em Deus. São aquelas pessoas que constroem a sua vida não baseado naquilo que acham correto ou naquilo que os seus corações desejam, mas a casa sobre a rocha são aqueles que edificam as suas vidas tendo como base a palavra de Deus. Jesus disse muito claramente que aquele que ouve a palavra e não pratica é como a casa edificada sobre a areia. Esta casa cairá. Mas em contrapartida, Jesus disse que aquele que ouve a sua palavra e pratica é como aquele que edificou a casa sobre a rocha. Ou seja, esta casa, ela permanecerá. Louvado seja Deus. Meu prezado irmão, eu não sei até o quanto que você está envolvido com as coisas de Deus. Talvez eu esteja falando para amigos do Evangelho, para simpatizantes do Evangelho, para admiradores do Evangelho. E eu quero dizer que é muito bom ser um admirador do Evangelho, é muito bom ser um amigo do Evangelho, é muito bom ser um simpatizante ao Evangelho. Mas acima de qualquer coisa, é muito melhor ser um praticante do Evangelho. Então Jesus nos ensinou que não devemos apenas ouvir, mas devemos praticar, porque aquele que pratica é a casa sobre a rocha, é a casa que não cairá, é a casa que permanecerá inabalável. Vêm as lutas, os problemas, as adversidades, as situações, às vezes até vexatórias, constrangedoras, mas aquela pessoa está ali, firme na sua posição. Prezado irmão, eu quero convidar você, não apenas para conhecer o Evangelho, mas quero convidar você para aceitar o Evangelho, para você viver o Evangelho, e com certeza você vai provar coisas na tua vida que talvez você nunca tenha provado até o dia de hoje.
Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando no teu coração. Eu quero ainda mais uma vez lembrar a você, amigo, irmão que está nos acompanhando, que nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, eu estarei com vocês aqui na sede, aqui na rua Ademar José de Matê Filho, lateral da Agulhas Negras, na altura do número 712. Hoje à noite eu vou estar trazendo uma palavra de Deus, orando por você, orando pela sua família, orando pela tua cura, orando pela tua libertação. Vem nos fazer uma visita aqui no Fátima, hoje à noite, a partir das 7 horas da noite, né? Amanhã, sábado, às 18h30, o culto inicia. Domingo, às 18h30 também. Estarei com vocês essas 3 noites, orando pelos dons do Espírito Santo. Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para entregar para você e para a sua família. Vem nos visitar, tá bom? Lá no Profipo, domingo, tem culto da família, a partir das 18h30, lá na rua Laura Auler, número 127. Neste domingo tem culto aqui no Estevão de Matos, rua Antônio Vroski, 305, ali no Estevão de Matos, a partir das 18h30. E neste domingo tem culto lá no Jardim Iririú, lá na Papa João Paulo I, número 458, a partir das 18h30. Na sexta-feira, hoje, tem culto lá no Jardim Paraíso, a partir das 19 horas. E domingo, a partir das 18h30, Rua Piches, número 9. E hoje tem culto lá no Rio Bonito, na 15 de outubro, 1596, a partir das 19 horas desta sexta-feira e a partir das 18h30 do domingo. Então fica aqui o meu convite a vocês. E agora nós vamos falar com aquele que pode todas as coisas. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai,